Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar mais uma edição do Lideranças, o podcast do MKT Esportivo, a maior empresa de mídia do segmento de negócios do esporte na América Latina. E hoje nosso papo é super especial. Eu acho que quando foge, de futebol, daquela monocultura esportiva que a gente luta diariamente para que ela não exista, eu me animo ainda mais, porque muitas vezes são modalidades que fogem ali da nossa zona de conforto diária e eu aprendo demais, então eu sempre fico super feliz, muito animado, e eu espero que você também, que está nos assistindo ou nos ouvindo, também aprenda e goste bastante, porque hoje eu recebo a Leonora Guedes, CEO do Sertões. Leonora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Edu. Obrigada aí pelo espaço para poder falar um pouquinho aqui da nossa plataforma. Parabéns aí pelo trabalho, né? Acho que o esporte tem muito a agradecer aí a toda a sua plataforma de poder, né, promover um pouquinho do que a gente tem feito e como você bem disse, né, que vai muito além do futebol hoje, né? O Brasil tem grandes iniciativas, grandes projetos que trazem, né, outros esportes que a gente pode ser líder aí, inclusive quando a gente fala de campeonatos mundiais. Então é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho dos Sertões. O prazer é nosso e, caramba, acho que ao longo do nosso papo a gente vai falar muito, sobre a parte, claro, competitiva, de marca, mas também esse impacto, nas comunidades, a própria sustentabilidade, enfim. Então, de fato, é um ecossistema super completo, mas eu também fiz um pouco minha lição de casa e eu queria que você contasse sobre essa sua trajetória, no setor de turismo, e até entrar para esse time de Sertões. Bom, foi onde tudo começou, né? Inclusive, me graduei na área de turismo, depois fiz até mestrado, porque o Sertões, apesar, né, hoje e não só do Rally dos Sertões, mas das nossas provas serem esportivas, isso eu vou falar muito mais à frente, né? O nosso palco é o Brasil. E quando a gente fala que o nosso palco é o Brasil, não tem como nenhuma das nossas competições acontecerem sem a gente conversar com, né, os poderes municipal, estadual e federal. E, curiosamente, o Sertões, ele sempre fez o primeiro contato com os órgãos de turismo e não de esporte, porque o nosso evento diz muito sobre movimentar a economia dos destinos por onde a gente passa ou por onde a prova acontece, e também sobre promover esses locais, que é o pano de fundo das nossas competições. Então, né, como eu disse, eu vim dessa área, atuei toda a minha vida, e isso foi o que me trouxe, né, me fez o meu primeiro contato com os Sertões, enquanto eu ainda era estagiária da Secretaria de Turismo do Estado de Goiás. Então, antes ali de me formar, estava estagiando na secretaria, e foi quando o Rally dos Sertões largou pela primeira vez de Goiânia. E uma curiosidade aqui, né, ao longo de 31 edições, 16 a largada foi em Goiânia. Acho que isso se deve muito ao trabalho, né, do governo, que abraçou o evento e deu todo o suporte e apoio para que o evento acontecesse ali da melhor forma possível. Tanto que, em determinados momentos, tinha gente que achava que o Rally dos Sertões era de Goiás, né? De tão que ficou próxima essa relação. E aí, durante 5 anos, né, eu estive na Secretaria de Turismo, já depois até ali como contratada, não mais como estagiária, e sempre tive na área, dentro da secretaria, que abraçou o Rally dos Sertões. Então, estive do outro lado, né, do balcão, literalmente, enquanto o governo, dando todo o suporte e o subsídio para que o evento acontecesse. E aí, a minha saída até do governo foi porque eu fui fazer mestrado em Brasília, e aí fui para a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, fiquei ali por 2 anos, e depois eu montei uma empresa de consultoria, muito voltado para a promoção de destinos, para desenvolvimento de destinos turísticos. Então, tinha ali um hall de clientes, onde um dos meus clientes era o Rally dos Sertões,
porque eu fazia justamente isso, né? Entender qual destino tinha potencial para receber uma largada, uma chegada ou uma passagem do Rally dos Sertões. Então, eu fiquei como consultora do Rally dos Sertões e atuando diretamente na área de turismo por 10 anos, morando em Brasília e aí transitando muito também nesse ambiente, nessa esfera pública, o que me trouxe também esse know-how, né, à frente de relações institucionais para os sertões, seja, como eu falei, para conversar com o governo federal, municipal ou estadual. E nisso eu acabei vindo para São Paulo e ficando ali full time, dedicada ao evento, à prova, que até então a gente só fazia o Rally dos Sertões, quando eu mudei para São Paulo e comecei a atuar com exclusividade. E tudo sempre com o turismo, né, assim, ligado diretamente. E aí, Edu, isso serve hoje para as nossas 3 verticais, né? A gente não está falando hoje dos Sertões só com a vertical do Rally dos Sertões, a gente tem mountain bike e kitesurf. Mas, além dos Sertões ter como propósito de promover o Brasil através da lente esportiva, os nossos principais interlocutores continuam sendo as secretarias de turismo, seja dos estados ou dos municípios. Então, toda essa minha história, né, com o turismo culminou, eu acho, hoje aqui aonde eu estou exercendo, né, essa função e essa atividade. Perfeito. E você, além de ser a primeira CEO dos Sertões, você é sócia na operação também? Isso, eu sou sócia, também a única mulher, e acho que isso é muito bacana, porque hoje somos 8 sócios, são 7 homens e apenas eu de mulher. Isso aconteceu em 2021. Então, em 2021, eu fui convidada para compor, né, fazer parte da sociedade e assumir a cadeira de COO. Né? Então, acho que dentro dessa posição de operações, eu pude estar, acho que à frente, né, de uma forma mais ampla de todas as áreas que competem, né, que estão ligadas à empresa e aos eventos, administrando muitos problemas, né? Acho que a área de operações acaba virando ali um para-raio de problema, e também administrando pessoas, né? Que é um dos grandes desafios. E aí, acho que estando na sociedade e também liderando, então, essa posição, isso acho que acabou não só me trazendo, né, uma bagagem, mas me empoderando para assumir essa nova posição. Sendo que os nossos, né, que hoje os sócios, a maioria aí dos 8, 3 estão aqui no executivo e 5 estão no conselho, e desses 5, 4 hoje são também competidores, né? Então, ou correm o Rally dos Sertões, ou a prova de bike, ou de kite. Então, também entendem muito do nosso produto, além de entender de negócios. Pô, que demais. E essa primeira liderança feminina em um ambiente que é predominantemente masculino, né? O esporte como um todo, é algo que você tem como objetivo trazer também esses territórios de diversidade para as plataformas dos Sertões? Como vencer? E também já fazendo um link, como vencer na participação feminina na competição? Não, com certeza, acho que não deixa de ser uma inspiração, e aí acho que tanto quando a gente fala, né, assim, do ambiente corporativo, do ponto de vista de organização, né, do ambiente profissional, como do ponto de vista esportivo. Aqui nos Sertões, hoje, 50% do time já é feminino, então também isso é muito bacana. Mas nos eventos ainda é bem tímida a participação das mulheres, apesar de ser uma crescente. Né? Então, hoje a gente tem mulheres no Rally dos Sertões, seja como piloto, seja como navegadora, seja como chefe de equipe. Então, a gente tem muitas histórias também bacana, né, que essas mulheres trazem, que também são histórias de superação.
Na bike, a gente também tem várias mulheres, e no kite também. Mas, com certeza, ainda é tímido diante do potencial que acho que as mulheres têm. Eu espero, com certeza, nessa gestão, poder trabalhar para encorajar, né, que as mulheres possam vir, até porque quando a gente fala das nossas provas, Edu, a gente também está falando muito de lifestyle, né? É competição, é endurance, tem muito desafio. Mas talvez 20% apenas dos nossos competidores, dos nossos atletas, enfim, estão ali pela performance e pelo pódio. Eu diria que talvez 80% estão pela experiência, pelo lifestyle. O esporte outdoor cresceu muito nos últimos anos, com a pandemia, né? Isso cresceu mais ainda, e até entendendo essa oportunidade que a gente começou a trabalhar com o mountain bike, com o kite. Então, eu acho que tem oportunidade para as mulheres, a gente vai continuar trabalhando, incentivando para que mais mulheres participem e tentar inspirar, seja através, né, da minha história ou de várias histórias que a gente tem aí por trás das nossas atletas. Perfeito, caramba. Você tocou num ponto que eu acho bem legal já falar sobre isso, que é essa questão do lifestyle, né? Enfim, de determinada modalidade, determinada competição, liga, que seja, ser visto como um estilo de vida, porque o esporte nesse caso eu cito muito o basquete, né, como exemplo, porque quem curte basquete tem aquele lifestyle próprio, né, um modo de se vestir, de se expressar, enfim. Então, como comunicar isso para o público que Sertões não é uma, entre aspas, né, corrida de carros, ou mais recentemente do kitesurf, do mountain bike, mas também pode ser visto como um estilo de vida. E eu pergunto isso para você, além de já pegar um gancho nesse lifestyle que você citou, porque já vamos para a 32ª edição, é uma marca madura, consolidada e que impacta milhões de pessoas. Não, eu acho que esse é um trabalho muito até dessa nova gestão, que a gente está falando aí de 5 anos da nova gestão dos Sertões. E quando a gente pensa nas competições, né, obviamente a parte técnica, que é quando a gente vai pensar no roteiro, né, em regulamento, a questão da segurança, sinalização da prova, tudo é muito bem pensado e prioridade para que a gente tenha um nível altíssimo, porque é lifestyle, mas também a gente está falando de superação, né? Acho que tem muitos valores e atributos que estão por trás da competição. E a gente fala muito de lifestyle porque tem uma máxima nos Sertões que fala que mais do que ganhar, eles querem chegar. Então, acho que tem isso que é o que move um pouco a esses competidores a participarem. E a preocupação hoje da empresa com a experiência como um todo, que vai além da competição. E aí é uma experiência em estar desbravando o Brasil, é uma experiência de poder estar dentro de uma tribo que eles ali compartilham, né, do mesmo propósito, do mesmo ideal. A gente sentiu isso muito no kitesurf, quando a gente criou a primeira edição, como aquelas pessoas ali se encontraram e se conectaram, e a partir disso acabam criando laços de amizades, e os Sertões, hoje o Rally indo para a 32ª edição, a gente vê muito isso, que é um momento que muitos esperam para se reencontrar. Sim. A competição está ali acontecendo, mas eles querem se encontrar. E acaba sendo dando um propósito para a vida, seja para você treinar, né, se cuidar, se preparar para estar ali enfrentando aquele desafio e indiretamente também ajudando o seu país, que aí vem com toda essa dimensão social que hoje tem um protagonismo muito grande em todas as nossas verticais, e que cada ano, acho que um dos nossos desafios é crescer quando a gente fala de um legado social por onde a gente passa. E aí, já entrando nesse assunto, Edu, também, as nossas provas, né, não todas, mas o Rally dos Sertões especificamente, geralmente ele fica 24 horas numa cidade.
Mas eu trabalho com essa cidade, eu começo a trabalhar com essa cidade 1 ano, 8 meses antes da prova. E quando a gente traz todo esse legado e as ações, hoje a gente chama um hub de ações socioambientais, isso permite que os Sertões não fiquem só 24 horas naquela cidade. Então, eu tenho projetos que estão dentro desse hub, e hoje a gente está aí com 7 projetos, 7 iniciativas que vão desde a área da saúde, com Saúde e Alegria nos Sertões, até projetos na área de educação e projetos na área ambiental, que leva transformação para essas cidades. Quando a gente zera a fila do SUS de uma cidade, esse impacto é muito grande. Seja para o município, né, em si, de uma forma geral, mas para uma pessoa que está ali há 4 anos na fila do SUS, esperando um atendimento de um especialista, seja de um neurologista, seja de uma ginecologista. Então, eu acho que quando você coloca tudo isso num cesto, os Sertões é muito mais que uma competição. E aí traz propósito, traz mais engajamento, isso também amplia o nosso approach com várias marcas, né? Porque às vezes eu tenho marcas hoje que estão com Sertões, não pela competição, mas pelo legado ambiental, ou pelo legado social, ou pelo lifestyle, pensando no público hoje, quem são os clientes dos Sertões, né? Que é o cliente que você quer conversar. E a gente vem, acho que buscando a cada ano trazer mais valores e propósito embarcado, né, no desafio que é você correr o maior Rally das Américas ou o maior Rally de kite e pedalar também aí na maior prova de e-bike do mundo, que foi um feito que a gente fez o ano passado. A maior prova de e-bike do mundo a gente fez em Ibitipoca. Então, eu acho que isso também acaba sendo, né, um desafio para a gente e dando motivação para porque nenhum ano é igual ao outro. Por mais que a gente realize, né, prova de rally, prova de mountain bike, prova de kite, nenhum ano é igual ao outro. A gente quer trazer a melhor experiência junto de uma prova desafiadora para quem busca, seja performance ou para quem busca experiência. Claro. Não, e foi bacana você tocar nessa questão do legado, né, dessa questão da comunidade, né, do impacto ambiental, impacto social. E eu queria saber como é que isso é trabalhado internamente. Tem um estudo prévio, por exemplo, sobre as carências, sobre as principais dores daquela região, que vocês acabam priorizando nesse sentido, que vocês levam para os patrocinadores? Como isso é trabalhado para que, de fato, deixe-se um legado, para que, de fato, atenda uma necessidade real daquela região? Então, a gente tem, dentro desse hub, né, que a gente tem aqui dos projetos, a gente, como eu falei, tem iniciativa ligada à educação, ligada à saúde, ligada à ambiental, e a gente busca, de fato, atender a dor do município. Então, trazendo aqui alguns exemplos, a gente já começou a conversar com as cidades que vão receber o Rally dos Sertões esse ano. E aí, a gente conversa com a Secretaria de Saúde para entender, por exemplo, qual é o tamanho da fila do SUS em determinadas especialidades. Porque um ponto importante para destacar aqui, e principalmente falando de Rally dos Sertões, o IDH da maioria dessas cidades que a gente passa é abaixo de 0,7. Então, isso também já está dentro de um critério para a gente atender comunidades e destinos que têm IDH abaixo de 0,7. E aí, a cidade vai me passar esse mapeamento e vai falar assim, olha, aqui eu estou com uma fila enorme de oftalmopediatria. Isso aconteceu ano passado em Pirenópolis, onde a gente fez uma edição de mountain bike. O município não dispõe de um oftalmopediatra na rede pública de saúde. Então, se a criança precisa fazer um exame, tem que ir a Anápolis, que é 60 quilômetros de Pirenópolis, para ser atendida. E aí, como que a gente fez? A gente fez toda uma parte de um mapeamento através da rede municipal de educação. Então, a gente triou 1.000 crianças que estavam na rede municipal de ensino, e dessas 1.000 crianças, Edu,
213 precisava de óculos de grau. Então, aí durante a competição, a gente tem uma estrutura muito grande, com 3 carretas, e cada carreta tem 4 ambulatórios, e que permite a gente fazer atendimentos, inclusive, mais invasivos. A gente leva a carreta, já foi feita a triagem, aí a gente faz todos os exames, e depois, no caso desse projeto específico, que é o Vermagia, o de oftalmopediatria, depois de um mês a gente volta para entregar os óculos. E aí, inclusive nesse processo de atendimento, a criança consegue até escolher a armação, que isso é importante, até depois para a criança adaptar o óculos e usar aquele óculos, e aí a gente volta para fazer a entrega. Então, a gente entende, quando a gente está falando da saúde, a necessidade, e a gente busca atender, de fato, a dor. A gente tem um outro projeto que é ligado um pouco à área ambiental, que a gente faz uma doação de filtro. Um piloto, numa situação pontual, quebrou no meio do nada, aí no nosso sertão, e a água dele tinha acabado, e isso é também, acho que, uma qualidade, né, do nosso povo, que é a hospitalidade, e o sertanejo não é diferente, pelo contrário. Então, ele foi prontamente ali bem recebido por um sertanejo, e ele queria tomar água. E ele, né, então o sertanejo deu a água para ele, mas a água era amarela. E aí, coincidentemente, esse piloto, ele tem uma empresa de saneamento, ele voltou para a empresa dele depois no Paraná e falou assim, vocês têm que criar aí alguma metodologia de um filtro simples, porque essas pessoas têm direito, pelo menos, a uma água filtrada. E aí ele deu essa missão, conseguiram criar um projeto muito simples, e todo ano a gente elege, né, quais são as comunidades, que não necessariamente são nas cidades que a gente está, mas as comunidades que, de fato, têm maior carência para fazer a doação desses filtros. E, às vezes, é comunidade quilombola, indígena, ao longo do roteiro dos sertões. Então, a gente tenta ser muito assertivo para que todos os nossos projetos tenham a maior eficácia possível. Perfeito, caramba, e até ouvindo você falar, né, principalmente, claro, das dores, né, da carência do Brasil como um todo, do próprio sertanejo, como você citou, eu, assim, né, num olhar de publicitário, eu acabo vendo a plataforma Sertões como algo essencialmente brasileiro, né, que promove o Brasil, as diversas regiões, né, as especificidades, é o agro, é o parque, é o litoral. Essa brasilidade é um atributo, acho que é muito forte, né? Trabalhado por vocês nas redes sociais, na comunicação, ou até mesmo buscando um patrocínio. Como é que vocês têm para si tamanhos, vamos dizer, aliados, quando vocês vão fazer uma comunicação, uma campanha, ou mesmo prospectar marca? Eu acho que é isso que você falou, né? Acho que a gente busca aliados nesse sentido, principalmente de marcas e de empresas que também têm esse propósito. E eu acho que uma das coisas que a gente fala muito, que com certeza é uma verdade, é que o Sertões, a nossa plataforma, quer ser uma agenda positiva do Brasil. A gente quer mostrar um Brasil que dá certo. Seja o Brasil do agro, porque o Rally dos Sertões passa dentro de inúmeras fazendas, né, ou de propriedades, né, de pequenos produtores rurais, porque a gente promove o nosso litoral com o kitesurf, né? Acho que hoje o nosso litoral é a meca do kitesurf mundial, e a gente, né, e o Rally dos Sertões de Kite tem essa missão também de promover o litoral do Nordeste para que mais pessoas venham velejar aqui na nossa costa. O mountain bike, que está sempre hoje, né, acontecendo ou em parques estaduais ou no entorno de parques estaduais, e também com esse intuito de promover, até porque são locais hoje que o motorsport já não é bem-vindo, né? Mas a bike, sim. E então, acho que tem uma missão muito grande de promover o nosso país e com isso, nos aliarmos a marcas que também têm brasilidade no DNA, que também têm um propósito de ajudar o nosso Brasil, né? Seja com pauta social, e seja também de promoção do esporte. O Sertões, curiosamente, o Rally dos Sertões, conhecido lá fora como um Rally Verde,
até por isso, acho que pela diversidade de paisagens que a gente tem, em 2022, que a gente fez uma edição histórica, a gente passou pelas 5 regiões do Brasil, pelos 5 biomas, então isso traz uma riqueza para a competição, isso traz uma riqueza para o desafio dos competidores, em termos, né, de terreno, de piso, e uma plástica linda, né, que é isso, acho que hoje assistir, né, ali no vídeo ou ao vivo, as nossas competições, também tem isso, a plástica que está aí como pano de fundo das nossas provas, que é esse Brasilzão, com esses parques lindos, aí seja com areia, com duna, com qualquer um que seja o cenário, né? E a gente sempre querendo promover. Eu escuto muito, e isso é muito bacana, né? A gente fala assim, poxa, se não fosse os Sertões, eu não ia conhecer Ibitipoca. Se não fosse os Sertões, eu não ia conhecer os canyons do Viana. E a gente tem muito orgulho disso, de poder ser essa plataforma de promoção do nosso país. Pô, que demais. E um pouquinho mais adiante eu vou querer saber sobre essa questão de histórias, né? Porque ao longo desse nosso papo, você diz que quantas histórias chegam, né? O que você ouve, como muda a vida das pessoas, seja quem está, às vezes, né, na competitividade, mas também, às vezes, quem está assistindo. Mas como é que estão os preparativos para a edição desse ano, que é em Brasília, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre, não sei, o calendário, as marcas, o que o público pode esperar. A plataforma Sertões esse ano, a gente está com 8 eventos, e sendo que 2 são na Argentina e fazem parte do Campeonato Sul-Americano de Rally. Então, acho que isso é uma das novidades aqui bacana desse ano, é que a gente tem um Campeonato Sul-Americano de Rally Cross Country com 4 competições. 2 na Argentina, que são organizadas, né, por um promotor local, e 2 que são organizadas por nós, que é o Rally dos Sertões, que então vai largar e chegar em Brasília, né? É um formato que a gente chama de laço, que é muito bacana do ponto de vista logístico, para todo mundo, para a organização, para as equipes, né? Para o staff. A gente tem também uma outra prova, que é o Sertões Series Tocantins, que é um pouco menor, e que vai acontecer no Tocantins em outubro. E faz parte aí desse campeonato sul-americano, que é o Sertões Series, com 4 provas. Mas a gente começa o nosso calendário oficialmente com prova de mountain bike, aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, na Mantiqueira, no final de maio, e com essa crescente também da vertical de mountain bike, que começou em 2022 com uma prova, agora a gente está com 3, e também a gente forma aí uma Copa, que é o Sertões MTB Cup, com a prova da Mantiqueira, depois em Ibitipoca, Minas Gerais, e a gente termina o calendário de mountain bike em Pirenópolis, em setembro. Caramba. Pirenópolis é em Goiás, e aí a gente termina, né, todo o calendário mesmo do Rally dos Sertões, da plataforma, em outubro com o kitesurf. No final de outubro, de 23 a 26 de outubro, com chegada na Praia do Preá. Então aí a gente completa. O que é bacana também, quando a gente fala da plataforma, é essa capilaridade. Então tem marcas que querem, às vezes, estar com os Sertões, e aí é na plataforma, porque eu estou no Ceará, eu estou no Distrito Federal, eu estou em Goiás, eu estou em São Paulo, eu estou em Minas, né? Então, isso é muito bacana. E muito no interior do Brasil, né? Eu saio também das grandes praças. Acho que a grande praça que a gente tem esse ano, com certeza, é Brasília. Brasília, eu acho que foi uma escolha muito assertiva, e aí eu falo do ponto de vista técnico, porque num raio de 100 quilômetros ali de Brasília, você tem um terreno fértil para fazer competição de rally, né? Subindo, descendo para o lado. Então, isso facilita muito na hora que a gente vai criar o roteiro. Brasília, do ponto de vista logístico, né? Com o aeroporto, o hub, também é muito bom. Tem voos de todos os lugares do Brasil e voos, né, internacionais. Então, isso é super importante para a gente quando a gente está falando de uma cidade sede de largada ou de chegada. Quando a gente fala de hotelaria, igualmente, porque além dos nossos pilotos e das equipes, na largada, os nossos patrocinadores vão e levam convidados, né, e vão com um time grande. Então, a gente está falando aí de 3 mil, 4 mil pessoas numa largada dos Sertões, só dessa comunidade mesmo, fora o público local. Então, acho que Brasília foi muito assertiva essa escolha, largar e chegar de lá vai ser muito bacana. A gente não anunciou ainda o roteiro do meio, né, que são as cidades por onde a gente passa, e isso a gente sempre anuncia em maio,
Sempre é muito esperado pela imprensa, pelos competidores, pelas marcas, mas a gente está fechando ainda a conferência da prova e terminando, obviamente, algumas negociações institucionais. Logo que a gente tiver esse anúncio, com certeza a gente compartilha aqui com vocês. Mas acho que a gente está sempre buscando inovar nas competições. Obviamente, quando a gente fala de roteiro, todo ano o roteiro é diferente. Para quem não conhece, né, do Rally dos Sertões, cada ano é um roteiro. Eventualmente a gente repete cidade, mas a rota em si, ela é diferente. E tem uma imagem nossa, que é até muito interessante, que mostra desses 32 anos aí de sertões, onde a gente já andou no Brasil. Você acha até que é aquele mapa ali de alguma companhia aérea, sabe? Então a gente já andou bastante por esse Brasil, mas eu não tenho dúvida de que tem muito tesouro para revelar, que é o que a gente gosta muito de fazer. E o Brasil, a gente tem, né, muito potencial para isso. Então, a ideia é sempre estar inovando do ponto de vista de tecnologia para ter uma prova mais segura, do ponto de vista também de cronometragem mais correta possível. Isso, né, o nosso diretor técnico, o Edgar, está sempre acompanhando, né, eventos também internacionais para ver das últimas tecnologias, sempre preocupado muito com a segurança da prova. A gente está falando, né, de provas que envolvem riscos, então a gente tem que ter um plano de risco muito, muito bem pensado, sempre tentando agregar novos projetos sociais ao Instituto Sertões e agregar na experiência dos nossos clientes com marcas parceiras que podem estar trazendo isso para toda essa jornada da competição que começa antes do primeiro dia de corrida, exatamente. Pô, e você até citou roteiros. Quando começa o planejamento pensando numa edição? É que nem carnaval, acaba um já está pensando no outro. Como é que funciona esse bastidor? É que nem carnaval, é que nem Olimpíada também, né? Quanto antes, melhor. Óbvio que a gente sofre de um mal aqui de 2 em 2 anos, que são as eleições, né? E como eu falei, a gente depende de negociações, de apoio com prefeituras ou com governos de estado, e de 2 em 2 anos a gente tem um ou outro ali, né? Que não que atrapalhe, mas dificulta um pouco o processo. Mas o ideal é trabalhar de 1 a 2 anos de antecedência. Então, assim, a gente... eu já estou trabalhando no roteiro de 2025. Então, assim, o de 2024 está pronto, né? Todo organizado. E eu já estou trabalhando no roteiro de 2025. E à medida que eu avançar o de 25, eu já vou começar a pensar o de 2026. E isso serve para os outros eventos. No caso da bike é diferente, porque as provas, a gente finca ali o território, e o que tem acontecido é uma crescente. Então, eu comecei com uma prova um ano, 2 provas o outro, 3 provas esse ano, e pode ser que o ano que vem a gente venha para 4 provas de mountain bike. Aí vem um quarto destino. Mas isso, ao mesmo tempo, Edu, é muito desafiador para a gente, falando de Rally dos Sertões. Então, trazer aqui um exemplo para você, né? Eu começo a conversar com um determinado estado. Em 2022, a gente largou do Paraná, de Foz do Iguaçu, foi uma edição histórica, que a gente atravessou o Brasil. Então, eu comecei a conversar com o governo do Paraná para negociar, e eles sabiam muito pouco da nossa competição, do que era, do que significava. E aí é um processo até de convencimento, né, do que é o evento, da magnitude, do impacto, da projeção. E, obviamente, isso envolve várias reuniões, incluindo com os respectivos governadores de estado. E aí você consegue, né, depois avançar e ter ali a parceria, o apoio. E aí, quando a prova acontece, os caras brilham os olhos e pensam, poxa, quero você aqui o ano que vem de novo. É maravilhoso. E para mim seria lindo, porque para mim seria, né, um trabalho a menos. Claro. Mas não, um dos nossos
né, das nossas características é justamente estar sempre mudando. Como eu falei, eu posso repetir cidade? Posso, mas geralmente a gente muda. Então, ali aquele trabalho que eu demorei muito tempo para construir, que depois você, poxa, foi lá, você fez e foi um sucesso, você tem que começar ele do zero. Eventualmente, você consegue pegar, às vezes, a mesma gestão, né? Principalmente quando você pensa em governo que, às vezes, se reelege, então tem 8 anos, a gente consegue se manter. Isso aconteceu com o Mato Grosso do Sul, e aí a segunda entrada, nossa, a conversa já é muito... Você já passou por vários steps, né? Então, é desafiador. Eu agora já começo a conversar com o Estado, que a gente espera que faça, que seja a sede da largada de 25, e porque eu também preciso ter margem de manobra. Porque se o Estado não tiver interesse, eu tenho que ter margem para ir para outro Estado. Eu não consigo fazer a prova se eu não tiver o envolvimento daquele Estado, até porque eu preciso de licenças, de alvarás e tudo mais, para passar, seja nas estradas, né, para deslocamento, e fazer toda a prova acontecer. Então, eu também preciso dessa margem, e aí a gente, como carnaval, a gente termina um, já está assim, a 1000 por hora no outro. Caramba, não, e ainda vai acontecer, né, essa edição 2000, o calendário 24, só que você já está vendo de 25, daqui a pouco você tem que deixar ele um pouco de lado, porque você tem que vivenciar tudo que vai acontecer, e depois volta, caramba, nossa, deve ser um desafio diário. E você citou até a palavra, né, capilaridade, e aí eu pensei até nessa questão da ampliação de modalidades, né, para o kitesurf, para o mountain bike, se também tem muito a ver com essa capilaridade, talvez de como marca, como alcançar mais pessoas, você ter um calendário muito mais preenchido ao longo do ano, enfim. Então tem alguns objetivos dentro disso, de ampliação. Como é que é essa questão? Não, com certeza. Eu acho que a gente identificou oportunidade no mercado. Acho que não só entendendo que o nosso cliente do Rally dos Sertões, que é o nosso principal produto, né, que tem, como eu falei, esse lifestyle, e principalmente do esporte, da aventura. Ali no Rally dos Sertões, eu tenho hoje vários pilotos que estão na nossa prova de mountain bike ou no kite. Então, isso também tinha esse propósito por trás de aproveitar já da nossa clientela, que tem esse perfil, essa relação com o esporte, e de falar, poxa, acho que tem uma oportunidade. Outra, do ponto de vista da empresa, né, de ter uma empresa que funcione um ano inteiro para um evento, a gente achou que fazia sentido também aumentar esse calendário e ter outros eventos para ter um maior aproveitamento da equipe e também tentar fazer sinergia com as marcas. Eu tenho hoje, eu acredito que pelo menos 5 marcas que estão com a gente em todos os eventos. Está no kite, está no mountain bike e está no Rally dos Sertões, porque tem, né, ali esses atributos que, como eu falei, que vai além do esporte, vai no lifestyle e vai pegar um pouco de quem é o cliente da marca Sertões, que é um cliente muito qualificado. Então, tem muitas marcas hoje que querem conversar diretamente com esse público e, através dos nossos eventos, elas identificam isso. Acho que a fase agora é muito de consolidar o kite e a mountain bike antes de pensar em qualquer nova vertical, pensar em qualquer nova expansão. Acho que a expansão hoje ela está dentro das modalidades, né? Tá. Então a gente tem o Sertões Series, a gente cresceu para 3 provas de mountain bike, né? E aí eu acho que a expansão ela está muito mais ligada a isso do que eu trazer uma nova vertical a curto prazo. E todos os produtos que hoje eu acho que a gente consegue ter nesse raio, né, dos Sertões, e um deles, que é uma unidade de negócio nosso, que é o turismo, né? Então, não sei se você conhece, mas a gente tem expedições de turismo que acontecem em paralelo aos Sertões. Porque, às vezes, o Edu gosta desse ambiente, gosta de automobilismo, mas não quer atravessar o Brasil correndo a 180 por hora.
Você quer Sim. assistir, você quer estar ali inserido, a comunidade é bacana, então você pode ir nas expedições. E aí a gente vai ter esse ano 9 operadoras de turismo, que a gente chama dos nossos homologados, que são empresas especialistas em turismo off-road, e que por trás de cada uma dessas expedições a gente tem ali 12 veículos. Dessas 9, 7 são expedições de moto, não, 7 são de carro e 2 são de moto. Então, você vai ver com qual você se identifica mais, porque elas têm perfis distintos, e você vai acompanhar os sertões, você vai, o que a gente brinca, assistir de camarote, porque aí a nossa diretoria técnica vai falar assim, ó, hoje você vai acessar a etapa, né, da competição pela estrada X, vai ficar ali com o seu grupo no quilômetro tal, e aí eles montam ali uma estrutura, sabe, com tenda, fazem churrasco, e você fica ali, literalmente, de camarote, assistindo o rally passar. E aí, ao mesmo tempo, você consegue visitar uma cachoeira, você consegue provar da nossa gastronomia, né, que é diversa, conhecer artesanato. Então, isso sim também é um projeto que a gente está apostando e cada vez tentando fortalecer mais. É uma extensão, né? E uma experiência de marca, né? Que você consegue levar por meio dessa plataforma, né? Como você falou, às vezes eu não quero ter a experiência tão adrenalina, mas eu quero vivenciar aquela atmosfera que deve ser incrível, né? É incrível, e é até engraçado que eu vou te falar, né? Porque assim, a gente, todas as nossas competições têm aí a velocidade, né? Como pilar. Eu não gosto de velocidade, apesar da minha vida ser uma correria, né? Eu não sou da velocidade, mas eu amo, né? Os 3 esportes, eu amo estar ali, e acho que é isso que move hoje, né? Não só mesmo os nossos atletas, mas que move quem trabalha. A gente tem muitos voluntários hoje no nosso staff. É o que faz a gente passar muito perrengue, porque a gente passa nesse interiorzão do Brasil, seja calor, né, extremo, muita poeira, mas tem muita paixão envolvida, porque assim, tem muita experiência e magia envolvida por trás disso tudo, né? Não tem como você vivenciar um Rally dos Sertões e sair dali a mesma pessoa, não tem. Então, acho que isso faz você voltar e voltar e cada vez mais, acho que investir também, né, no esporte e ter, acho que toda essa vontade de garantir esse legado e garantir a melhor experiência para quem está ali participando. Perfeito. Leonora, para fechar nosso papo, que eu adorei, inclusive, e eu concordo muito na defesa da sua ideia de que Sertões é uma fábrica de grandes histórias do Brasil, né? E assim, concordo demais, porque você une a competitividade, pessoas, paisagens, comunidades, famílias, legado. Olha quantas coisas a gente acabou citando aqui, né? A expansão de modalidades também, que é super, super importante. Como esse conceito se encaixa na estratégia da marca e como ele tem sido trabalhado e ele também vai continuar sendo trabalhado daqui em diante? Esse é o principal desafio, eu diria, da minha gestão. E eu acho que hoje a gente acabou chegando numa fase em que a gente é uma empresa de conteúdo que faz eventos, né? E como você falou, a gente tem histórias desde a dona Irá, que tem uma pousada em São Félix do Tocantins e que se prepara para os Sertões chegar, que já aumentou o número de quartos da pousada, porque o rally vai e é uma fonte de renda para ela. E ela tem um namorado de alguma equipe técnica também que chega, e enfim. Então, desde a história dela, a história da Moara, que corre de moto desde os 18 anos, já está com 43. Então, assim, é um baita orgulho, né? Uma história que veio uma herança, um legado e um aprendizado que veio do pai.
Histórias como o Lucas Moraes, que hoje é um piloto que se destaca no Dakar e também quase que literalmente nasceu em cima de uma moto e hoje é um piloto de fábrica da Toyota, da Red Bull. Então, e eu tenho histórias por trás das equipes, que têm famílias, eu tenho histórias de pai e filho, que agora um é piloto, o outro é navegador. Histórias aqui da produção, né, que está ali, né? Hoje eu estou com o nosso diretor de produção, que está na cidade X, que eu não posso falar o nome, fazendo reunião com a prefeitura e ali enfrentando os desafios de achar os melhores locais onde a gente vai montar a Vila Sertões, entendendo se tem hotelaria suficiente para essa caravana, saber da história, né? Daquela menina que ganhou um óculos de grau e que antes ela dividia o óculos de grau com a avó e agora ela tem um óculos só para ela. Então, o desafio é que essas histórias possam ser contadas e, principalmente, possam ser assistidas e ouvidas por mais pessoas. O ano passado eu tive a oportunidade, eu estava acompanhando a prova e eu estava com a equipe de resgate médico e eu desci em uma comunidade que chama Gameleira. É ali entre Pernambuco e a Bahia, deve ter, se tiver 1.000 pessoas, acho que é muito naquela comunidade. E aí eu fiquei ali era um ponto que a gente chama de cotovelo, onde a prova passa e aí é uma curva muito acentuada, e se formou ali uma torcida da população de Gameleira, né? Várias crianças vieram com as professoras, saíram da escola para assistir, e aquilo é mágico, sabe? E aí elas, obviamente, já estão sabendo que a prova vai passar, e hoje, com a internet, elas conseguem pesquisar, então estavam ali torcendo, né, para determinadas atletas e os nossos competidores, mas o que eu quero é que não só Gameleira tenha esse privilégio, porque é uma competição gostosa de assistir, prazerosa. Eu quero que, né, milhares de pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo que fala muito sobre superação, que fala muito sobre... que tem muita inspiração. E então o desafio, porque apesar das nossas competições às vezes acontecerem no meio de nada, a tecnologia hoje está ao nosso favor, de poder fazer transmissões ao vivo e de gerar esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer não só dos esportes em si, mas também das histórias que estão por trás hoje dessa plataforma. Perfeito, caramba. É muito legal ver o peso, né, que uma escolha tem, né, por uma cidade, por uma comunidade, tem para essas pessoas, né, no futuro e vocês, de fato, né, transformam, mudam a vida de muitas pessoas. E por isso foi muito legal recebê-la aqui no nosso podcast, no Lideranças, uma nova liderança dos Sertões. Então, pô, desde já muito sucesso. Tenho certeza que, caramba, uma crescente absurda. E eu tenho certeza que vai ser um ano muito especial. Kitesurf no Olimpíadas, né? Então também já é um ano especial para a plataforma como um todo. Então, quero agradecer demais a sua participação e o espaço é seu para o último recado. Pô, obrigada mais uma vez pela oportunidade de poder estar falando um pouco aí de esportes que nem sempre tem, né, oportunidade da gente estar divulgando. A gente tem também uma embaixadora no mountain bike, que é a Raíza Goulão, com potencial assim, altíssimo de participação nas Olimpíadas, e a gente fica muito feliz disso. Eu quero te convidar para estar com a gente na largada do Rally dos Sertões em Brasília. É muito bacana para você estar lá, conhecer um pouquinho e ver, né, disso tudo aqui que eu tentei falar em quase uma hora de conversa. Dizer que a gente também está aqui à sua disposição para poder estar falando mais, eventualmente trazendo os nossos atletas para poder bater papo com você, tá? E deixar o canal aberto. Quem não conhece dos Sertões também, enfim, dá uma olhada depois nas nossas redes e acompanha, que tem muita história bacana para a gente se inspirar e quem sabe aí também para que a gente tenha novos atletas, né? Aí seja na bike, no kite ou no Rally dos Sertões, também fica esse convite para vocês participarem dos nossos eventos. Pô, muito obrigado, que honra. Pode ter certeza que estaremos juntos e o espaço, obviamente, está aberto, porque eu aprendi demais, fiquei
ou ainda mais apaixonada por todo esse ecossistema que vocês atuam, né, o impacto no nosso país, o impacto nas pessoas, a competitividade, com certeza. E eu tenho certeza que você que nos assistiu, ficou até o final, porque o papo foi sensacional, foram 50 minutos que passaram voando, eu tenho certeza que também gostou, e do nosso lado é sempre uma honra trazer as lideranças de fato da nossa indústria, da voz, dar cada vez mais protagonismo. Então, muito obrigado e tamo junto. Até a próxima. Tchau.